Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Análise de Sistemas Elétricos. Vamos continuar falando sobre representação em sistema por unidade. Hoje, em específico, vamos falar sobre mudança de bases. Apenas como histórico, nós vimos até então uma breve introdução aos sistemas em por unidade, né? Definimos aí, na verdade, o que são valores em por unidade, né? E o porquê se estudar a representação em por unidade em sistemas elétricos de potência. É, Partimos então da definição de algumas grandezas, que são grandezas as básicas, né? Num sistema elétrico de potência, tensão, potência, corrente, impedância, né? E as suas relações, né? Como existem as relações aí entre tensão, potência e corrente, tensão, corrente e impedância. Nós vimos que, em geral, é necessária a definição de dois valores de base, né? E a partir desses dois valores de base, podemos encontrar os dois restantes. Em geral, em sistema elétrico de potência, os valores de tensão e potência aparente são os mais utilizados como valores de base. E a partir desses, né, os valores de corrente de base e impedância de base são encontrados. Estudamos a representação aí de máquinas elétricas nas últimas aulas, né? Destaco aqui a representação dos transformadores, né, que, dada a sua complexidade, a demonstração é um pouco mais elaborada ao mesmo tempo, né, nós vimos que quando escolhemos aí valores de base que estão de acordo com a relação de transformação do transformador, né, valores de base de tensão de acordo com a relação de transformação, a gente tem aí, né, uma simplificação na representação do transformador, uma vez que em por unidade, né, em PU, esse transformador fica uma representação com a relação 1 para 1, tá certo? Bem, é, na aula de hoje, né, nós vamos tratar aí do assunto de mudança de bases, né? Muito bem, pessoal, dando seguimento então ao estudo de mudança de bases, né, e tendo como objetivo o estudo de uma porção de um sistema elétrico, né, em geral adota-se uma base para esse sistema. Normalmente, os parâmetros de um determinado equipamento instalado nesse sistema vêm as informações de impedâncias, né, reatâncias, vêm em por unidade nas bases nominais desse equipamento. Então, para se adotar uma base para o sistema, cada equipamento desse, eu preciso fazer a mudança de base, né, das impedâncias, das reatâncias lá, que estava nas bases nominais do equipamento, para a base nova aqui do sistema, né? Então, eu vou ter ali uma mudança de base de tensão. Então, se eu adoto uma tensão base para o sistema diferente das bases nominais dos equipamentos, né? Eu preciso fazer a alteração, a mudança de base de tensão. Também fazer mudança de base de potência, né? Então, eu tenho equipamentos com potências nominais diferentes instalados no sistema, né? E eu adoto uma base de potência para o sistema, eu tenho que fazer a mudança de base de potência. E de forma similar aí a mudança de base também para corrente. E por fim, né, que a gente comentou ali, cada equipamento vem com a sua impedância, nós temos também a necessidade de realizar a mudança de base de impedância. Então, apenas como exemplo, temos aqui um sistema, uma porção de um sistema elétrico, né? Um sistema com três barras aqui, contendo aqui unidades geradoras, transformadores ao longo do sistema, né? E quando eu adoto uma base para o sistema, eu preciso fazer a mudança de base, caso seja necessário, né? Para todos os equipamentos, tá certo? Então, por exemplo, a impedância das linhas, elas vão ser calculadas em por unidade nas bases do sistema.
as reatâncias aqui dos transformadores, elas vão agora ter que sofrer uma mudança de base da base do equipamento aqui, do transformador, para a base do sistema, ou mesmo para as unidades geradoras e qualquer outro equipamento que venha estar instalado num sistema, né? E, e com necessidade de mudar as bases aqui para as bases do sistema. Então, a mudança de base para os valores de tensão partem de valores por unidade de tensões em uma base pré-definida, ou aqui chamamos de base antiga, né? Então, essa tensão em PU na base antiga, VPU índice 0, né? Ela vai ser igual a tensão em volt dividido pelo V base, aquele V base 0 ali, né? Então, eu tinha essa tensão aqui em PU numa base aqui pré-definida. Tá certo. Então, eu posso obter aqui o valor da tensão em volts, né? Pela multiplicação do V em PU vezes a tensão base ali pré-definida, a tensão base antiga. Muito bem. A partir dessa tensão em volts, se eu divido essa tensão em volts pela nova base, né? Pelo novo valor de base, então eu vou obter ali ó, um VPU novo, né? Uma tensão base em PU nova, que vai ser a divisão daquela tensão em volt pela tensão base. Só que essa tensão em volt, né, ela agora também pode ser escrita como sendo o valor em PU novo vezes o V base novo. O que eu faço agora? Eu posso estabelecer aqui uma relação entre os valores em PU na base nova e na base antiga. Então, eu tenho aqui VPU na base nova vezes o V base novo é igual ao VPU na base antiga vezes V base antigo. Então, eu obtenho aqui que o novo valor em PU, e aí eu chamo isso de mudança de base, esse novo valor em PU vai ser o valor em PU na base antiga vezes o valor de base antigo dividido pelo V de base novo. Tá certo? E aí, de forma similar, deixa eu sair daqui, né? Então, pessoal, a mudança de base de potência ela é realizada de forma análoga a esse equacionamento que a gente demonstrou aqui para análise de tensão, tá? Para equacionamento para mudança de base de tensão. Vou deixar essa demonstração a cargo de vocês. Para a corrente também eu tenho algo similar, né? A minha corrente aqui, ó, em PU na base antiga é a corrente em ampere dividido pela corrente base antiga. Então, eu estabeleço aqui a relação, obtenho a corrente em ampere aqui é igual ao IPU vezes o I base, né? Os dois aqui na base antiga. Considerando, então, a base nova, o IPU é o I dividido pelo I base novo, também deixo aqui explícito o valor da corrente em ampere e estabeleço uma relação ali entre as duas, né? Tenho o I base novo, o I base antigo aqui destacados, né? E chego aqui que esses valores de base, né? Eu agora vou desmembrar, né? Vou obter os valores do I base como sendo o S base novo dividido pelo V base novo, e de forma similar, o I base antigo é o S base antigo dividido pelo V base antigo. Então, a minha corrente, né, deixa eu sair daqui, a corrente aqui em PU, né, vezes a corrente base, agora representada pelo S base novo dividido pelo V base novo, né, vai ser igual ao I em PU na base antiga, né, vezes a corrente de base antiga, que é o S base antigo dividido pelo V base antigo. Então, assim, explicitando agora o valor da corrente em PU na base nova, né, nós temos aqui um equacionamento para a mudança de base, que nos vai fornecer aqui o I em PU na base nova, vai ser o I em PU na base antiga. Aí eu vou ter aqui um S0, S na base antiga dividido pelo S na base novo, vezes o V na base nova dividido pelo V na base antiga. Seguindo aqui um raciocínio também similar, né?
que a gente estabeleceu para tensão e para os valores de corrente, né, a mudança de base de valores de impedância, né, vão ser também similares, né, o processo é similar. Então, o Z base, eu tenho um Z em PU numa base antiga, né, que é a impedância em ohms lá dividido pelo Z base. Deixo explícito aqui o valor da impedância em ohms, né, como sendo ZPU vezes Z base, índice zero aqui para a base antiga. Faço a mesma relação já pensando no novo valor em PU, agora numa base nova, onde eu poderia usar a impedância lá em ohms. Deixo explícito aqui essa impedância em ohms agora na base nova, né, a relação na base nova, ZPU base nova vezes Z base novo. E estabeleço a relação entre os valores em PU aqui, base nova e base antiga. Então, ZPU base nova vezes Z base novo é igual, né, a impedância lá em ohms, Z em PU na base antiga vezes o Z base antigo. Vou agora também escrever os valores de Z pelos valores pela relação com os valores de tensão e potência de base, né? Então, o meu Z base novo é o V base novo ao quadrado dividido pelo S base novo. O Z base antigo é o V base antigo ao quadrado dividido pelo S base antigo. Deixa eu sair daqui também, né? Substituindo, então, os valores de Z base aqui em função de V base e de S base, tanto para a base nova quanto para a base antiga, na equação aqui em cima, né, nessa relação, a gente obtém aqui embaixo, ó, o ZPU na base nova, né, vai ser o V base novo ao quadrado, dividido pelo S base novo. E isso vai ser igual a ZPU na base antiga, vezes V base antigo ao quadrado, dividido pelo S base antigo. Agora, explicitando o valor da impedância em PU na base nova, né, a gente obtém aqui a relação de mudança de base, onde a impedância em PU na base nova está em função da impedância em PU na base antiga. Aqui, V base antigo ao quadrado, né, dividido por S base antigo, e multiplicado por S base novo dividido por V base novo ao quadrado. Então, a gente pode ter essa relação aqui, V base antigo pelo novo ao quadrado, né, e S base novo dividido pelo S base antigo. Então, temos aqui um exemplo. Nesse exemplo, temos um motor de indução trifásico com potência de 216 kW, um rendimento de 0,9, fator de potência de 0,8, tensão nominal de 1,2 kV. Esse motor ele tem uma impedância na partida de 0,125 com fase 80, né? Isso nas bases nominais desse motor. Pede-se obter o valor em PU da impedância do motor na partida para as bases do sistema, onde as bases do sistema são VB 1 kV e S base igual a 500 kVA. Tá certo? Vamos só relembrar aqui, né, que o valor da impedância aqui na base nova, né, em PU na base nova, vai ser o valor da impedância na base antiga, multiplica V base antigo ao quadrado, dividido pelo V base novo ao quadrado, que multiplica S base novo dividido pelo S base antigo. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos calcular ali a potência nominal, né, desse motor, a potência elétrica nominal a partir da potência mecânica. Então, a gente tem ali a potência mecânica 216 kW. Esse motor ele oferece no seu eixo, né? Ele tem um rendimento de 0,9 e um fator de potência de 0,8. Então, dividindo essa potência mecânica pelo rendimento e o fator de potência, né, a gente obtém uma potência elétrica ali, absorvida por esse motor de 300 kVA para ele fornecer ali 216 kW no seu eixo. Muito bem. A minha impedância em PU agora
na base nova, né, usando aquela formulação, vai ser o ZPU na base antiga, V base antiga ao quadrado, dividido pelo V base novo ao quadrado, que multiplica o S base novo, dividido pelo S base antigo. Substituindo os valores aqui, então, eu vou obter que o meu Z em PU aqui na base nova vai ser aquele Z antigo, né? Multiplicado aqui pelo V base antigo ao quadrado pelo V base novo ao quadrado, né? Então, 1,2 ao quadrado dividido por 1 ao quadrado. A minha potência base nova é de 500 kVA, né? Estou colocando aqui 0,5 para simplificar. E vou dividir aqui pela potência base antiga, né? Que era de 300 kVA. Coloquei aqui 0,3. Então, substituindo os valores aqui, eu vou encontrar aqui minha impedância em PU na base nova igual a 0,3 fase 80 PU. Tá certo? Na aula de hoje, vimos aí o equacionamento para mudanças de bases, né, em representação em PU. Nas próximas aulas ainda continuaremos um pouco a falar sobre as representações em sistema por unidade. Até a próxima, pessoal!